graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Quem está feliz com o nosso Deus, levanta a sua mão direita. Diga assim: Deus, eu estou feliz porque eu estou aqui nesta noite para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Amém, igreja? Antes de começar o louvor, vou deixar com a igreja para meditar Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém, igreja? Quem crê, levanta a sua mão e diga assim: eu creio, Deus. Então vamos adorar ao Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo, adore, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Não me queima, as águas não vou afundar, não estou comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Você crê? Eu creio em ti. Eu não vivo
novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não deixe não, igreja. Meu Deus, A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Declare Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, Mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Mas eu vivo do que creio. irás prover de novo. Eu creio em ti. Uma salva de palmas ao Deus provedor, ao Deus que nós cremos e ao Deus que nunca vai nos deixar sozinhos. Esse Deus está conosco até o fim, em todos os momentos, em todos os detalhes da nossa vida. É Ele quem cuida, é Ele que trata e é Ele que resolve. Amém, igreja? Quem crê no Deus provedor? Diga assim comigo: Deus, eu creio que o Senhor vai prover tudo. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Toda a igreja solta a voz e adora Ele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Ele é fiel, sim, igreja. És fiel em todo tempo. Declare, declare. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Adore, adore a Ele. És fiel em todo tempo. Solta sua voz e adore. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Nós chamamos Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Solta sua voz e adore. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor.
sou a voz da igreja. És fiel, Senhor. Adore, adore em mim. Cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno. A Ele seja a glória. Aleluia. Cantaremos para sempre a Tua bondade, Senhor. Cantaremos para sempre a Tua bondade. És fiel todo o tempo. Todo o tempo Tu és tão bom. Reconhecemos a Tua bondade, Senhor. Reconhecemos a Tua bondade. Tu és bom, todo o tempo Tu és bom. Todo o tempo Tu és bom. Todo o tempo, todo o tempo. Todo o tempo Tu és tão bom. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Querido Espírito Santo, Tu és Deus no meio da igreja. E queremos reconhecer Tua presença. Queremos declarar a Tua presença neste lugar. Queremos viver debaixo desta presença maravilhosa, que é a razão de estarmos aqui. É por causa da Tua presença que somos alcançados, é por causa da Tua presença que somos transformados em novas pessoas. Por causa da Tua presença que a palavra flui com poder e com unção. Tudo é por causa de Ti, Espírito Santo. Tudo é por causa de Ti. Reconhecemos a Tua presença no meio da igreja. Que o Senhor possa agora fluir, Espírito Santo, soprar neste lugar o fôlego da vida e levantar os que estão caídos, fortalecer os enfraquecidos. Meu Deus, que o Senhor possa dar esperança aos desanimados. Que o Senhor possa curar os enfermos, meu Deus, libertar os aprisionados. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada um de acordo, segundo suas próprias necessidades. Espírito Santo, faz isso aqui esta noite. Tu tens liberdade de agir, de fazer conforme o Senhor deseja. Nós Te adoramos, Te agradecemos. Oh, te canterere balaba. Vamos declarar mais de Ti. Levanta bem alto suas mãos e vamos declarar mais. Toda a igreja pedindo. Peça mais o Espírito.
Peça mais do Senhor, igreja. Vem mais. De ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que lindo, vamos nos unir com os anjos e declarar: De ti. Aleluia, vamos entrar neste coro. Levante suas mãos e declare mais. Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
ressuscitou. Aplauda forte a Jesus. A Jesus a glória e ao seu Espírito no meio da igreja. Aleluia. A ti, Senhor, agora, somente a ti. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando sou feliz, sai na casa de Deus, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Que tremendo este momento de louvor, de adoração do Senhor. Aleluia. Amém. Conforme dissemos na semana passada, que iremos continuar no mesmo texto e nos aprofundar nele. Então nós vamos retornar a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro verso. Então vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E assim como na quarta-feira passada eu separei a Almeida 21, mas você me acompanha então na versão que você tiver. Nós vamos fazer a leitura bíblica de Lucas 5, verso 1. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam a grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Até aqui. Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra? Quantos podem dizer aleluia? Ok. Nós começamos a ministrar essa palavra quarta-feira passada e através dos links que fizemos, podemos ver aqui em Lucas capítulo 5 como é verdadeiro o Salmo 1. Pois o Salmo 1 diz que nós precisamos escolher a nossa fonte. A Bíblia diz que o ímpio escolhe como a sua fonte ouvir o conselho deste mundo, assentar-se, deter-se no caminho de pecadores, ou seja, seguir o modelo, o exemplo, e se sentar em rodas que zombam de Deus e da sua palavra. Isso é uma escolha de uma fonte. Não fique achando que a fonte é apenas positiva. Alguém pode escolher uma fonte negativa para a sua vida. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas o homem que foi o fundador da igreja de Lúcifer, aqui em uma capital nordestina, ele foi fuzilado há pouco tempo. E muitas pessoas, durante a matéria, disseram assim: poxa, ele não poderia ter escolhido adorar um outro Deus, mas essa é a grande verdade. Deus te dá liberdade até para não escolhê-lo. Mas é certo que nem todo mundo escolhe a fonte certa. Mas a Bíblia diz que, ao contrário do ímpio, a Bíblia diz: mas diferente do ímpio, muito pelo contrário,
o justo tem prazer na lei do Senhor. E quantos justos eu tenho aqui essa noite, diga amém. A Bíblia diz então que o justo escolhe uma outra fonte, e a fonte é a lei de Deus, é a palavra do Senhor. Então, a nossa vida, ela é determinada pela fonte. O texto diz que a multidão parou para ouvir Jesus. Lembre-se, eu gosto muito desse texto, porque há muitos textos em que a multidão parava para receber milagre. Há outros textos que a multidão parava porque havia comido no deserto e estavam ali prontos a receber um novo sinal. Mas esse texto aqui diz que a multidão parou para ouvir a palavra de Jesus através do seu ensino. E aqui é uma escolha de uma fonte. Agora, eu acho interessante, porque o texto diz que a multidão parou para ouvir Jesus, mas porque Jesus escolheu o barco de Simão para se assentar no barco e a partir do barco ensinar a multidão, então Simão, que ainda não era Pedro, também ouviu o ensino. Diga comigo, Simão também ouviu o ensino. Mais uma vez, Simão também ouviu o ensino. Então é importante quando você vem à igreja e para ouvir o ensino. Amém? Eu estava há pouco ouvindo o testemunho de Cris, ele dizendo que já tinha ouvido a mensagem de domingo 2 vezes. E eu disse, uau, como eu fico feliz com isso. Alguém que se interessa tanto pela palavra para ouvi-la de novo e de novo. E eu não estou falando para você ouvir a Bíblia ou o ensino porque sou eu que estou pregando. Não, não. Você precisa ouvir essa palavra porque ela é verdadeira. Não importa quem é o mensageiro, o que importa é a mensagem. Não importa quem é o carteiro, o que importa é a carta. É quem enviou a carta. E esta palavra ela é fiel e verdadeira. Ela pode mudar a sua vida. Alguém pode dizer aleluia? O texto diz que a multidão parou para ouvir o ensino de Jesus e Simão também ouviu. As coisas começam aqui a ganhar outras nuances, porque a Bíblia diz que, apesar dela não descrever o que Jesus estava ensinando, algo estava mexendo com Simão, a ponto de que Simão chamou Jesus, que ele ainda não conhecia aqui no texto, o chamou de Raboni, o chamou de mestre. Chamou de quê? Ou seja, houve um impacto do ensino de Jesus. Ele reconhecia que Jesus era mestre na palavra. E quantos aqui reconhecem que o Espírito Santo está aqui? Quantos reconhecem que o Espírito Santo está aqui? E o Espírito é mestre para ensinar a palavra. Amém? Deixa eu te contar uma experiência hoje. Eu disse para vocês que eu estou agora numa pegada que eu estou ouvindo música em hebraico. E eu estou agora meditando em 2 palavras em hebraico que eu estou deixando cozinhar dentro de mim. Essa palavra cozinhar eu aprendi com a minha professora de hebraico, Iraci Casais, a quem eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, porque ela me ensinou uma língua complexa e ela teve êxito em ensinar. E eu lembro que ela falava isso. Eram 2 coisas que ela sempre ensinava para a gente, que não tinha a ver com o hebraico, mas tinha a ver com a vivência dela como uma pastora. Ela dizia, aprenda isso na sua vida, o Deus que trabalha aqui e o Deus que trabalha lá. A gente nunca esqueceu isso. Eu trago isso para a minha vida toda. Eu acredito nisso. Às vezes você tem um problema que não está perto de você, está em uma outra geografia, e você fica preocupado. Por exemplo, você está orando pela sua mãe não mora com você, está em outro lugar. E aí você fica preocupado, mas o Deus que está trabalhando aqui é o mesmo Deus que está trabalhando lá. Enquanto você ora aqui, Deus está agindo lá. Enquanto você está profetizando aqui, Deus está atuando lá. Enquanto você está crendo aqui, Deus está em providência lá, o Deus daqui, o Deus... E a mesma coisa, às vezes, quando 2 pessoas estão orando para se reconciliar, o Deus que está trabalhando no seu coração, está trabalhando no coração do outro para que haja reconciliação. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Outra coisa que ela dizia é, coloque as coisas para cozinhar em oração. E a gente aprendeu isso com ela também, de colocar as coisas dentro de si e não ter pressa. Cozinhar as coisas em oração. É orar até que, diga comigo, orar até que. Até que aquilo aconteça, amém? Jesus disse, quando eu vier ao mundo eu vou encontrar fé na terra. Porque vocês deviam aprender como essa viúva aqui, que foi até um juiz que não temia Deus, não temia homem nenhum, mas atendeu a juíza, a mulher, a viúva, porque ela era persistente, ela era insistente. Você precisa ser esse tipo de crente. Insistir em oração.
Alguém pode dizer aleluia? Aí quando eu estava ouvindo, aí eu estou com duas palavras que eu estou cozinhando em oração e que em breve eu vou trazer ela para vocês. Essas duas palavras, elas abrem o entendimento bíblico de forma grande. Vai ser uma promoção na igreja. Nós vamos para um outro nível. Deus está nos tirando como que do maternal, jardim de infância, das primeiras letras, e Paulo fala sobre isso. Deus está nos tirando do leite de criança e nos levando para a comida de gente adulta, para alimento sólido. Vocês estão percebendo isso na igreja? Porque estamos dedicando à palavra de Deus. Então nós vamos para um outro nível. E aí, enquanto eu estava ouvindo essa canção em hebraico, aí teve uma hora que eu disse assim: Senhor, a palavra que eu estou cozinhando dentro de mim, ela está na letra dessa canção em hebraico. Veio isso dentro de mim, ela está. Aí eu tirei todas as legendas em português, eu estava assistindo o vídeo dessa canção, tirei toda a legenda e fiquei ouvindo em hebraico. E de repente, a pessoa que estava cantando a música, ela cita a palavra em hebraico. E aí o meu entendimento abre. Porque uma coisa é você ouvir a palavra traduzida para o português. Uma coisa é quando você ouve como o judeu escuta, como ele compreende aquela palavra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O que aconteceu aqui com Pedro, ao chamar Jesus de mestre, era um reconhecimento de que aquele ensino de Jesus era algo que estava mexendo com ele. Irmãos, quando alguém reconhece alguém como mestre, é porque aquilo que a pessoa está ensinando está abrindo caminhos, está abrindo entendimento. Irmãos, não existe nada melhor para mudar a nossa cabeça do que o ensino. Nada supera o ensino. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, voltando para o Salmo 1 e fazemos as nossas conexões. Quando você volta para o Salmo 1, o Salmo 1 não fala só da escolha da fonte que o justo faz, e aqui, como eu disse, a multidão e o próprio Simão estavam diante da fonte, que era Jesus e o seu ensino, a sua palavra. A Bíblia diz no Salmo 1 que tudo que o justo fizer, ele vai prosperar. Ele vai o quê? Eu quero ouvir você, ele vai o quê? De cara, isso já é um chute na nossa religiosidade, porque significa que Deus tem interesse em que você seja bem-sucedido em sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Porque eu já vi muita gente achar que o único interesse de Deus é te levar para o céu. Mas eu acho que se você ouviu a mensagem de domingo, você já percebeu que nem levar você para o céu é o grande interesse de Deus. Amém? O grande interesse de Deus é que você passe a temporada no céu, porque o desejo de Deus é que o céu toque a terra. Sempre foi. Ele sempre disse, veio o teu reino. Ele quer que o tabernáculo dele esteja no meio dos homens. O sonho de Deus, o desejo de Deus sempre foi morar entre nós. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Diga assim comigo. Quem medita na palavra tem sucesso em tudo que faz. Diga comigo, em tudo que faz. Mais uma vez, em tudo que faz. Eu quero que você grave essa verdade, porque é bíblica. A Bíblia diz que não é ter sucesso em algumas coisas, ou nas coisas apenas que você considera religiosas. A Bíblia diz em tudo que você faz. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Acabei de dar um exemplo agora, essa questão que eu falei agora da canção, não é porque eu sou especial, não. É porque eu tenho sucesso em tudo que eu faço. Isso é um sucesso. Quando você começa a se empenhar a buscar uma coisa, de repente essas coisas vêm até você. E vêm de lugares que você menos espera. Como a palavra que eu estou esmiuçando, eu estou cavando, ela veio a mim agora em forma de uma canção. E eu tive mais compreensão sobre ela do que apenas estudando ela em livros. Faz sentido para você? Eu agora estou deixando essa palavra entrar pelos meus ouvidos através de uma canção. Eu agora consigo não apenas olhar para ela, eu consigo escutá-la. Ela está entrando por vários campos na minha vida. E, como eu disse, toda vez que você fica cheio de algo preenchido, pleno forel, você se torna convicto daquilo. Assim como Abraão, você é essa pessoa. Você está se enchendo da palavra, se tornando convicto de que essa palavra é a verdade. E a verdade é que tudo que você fizer, você vai prosperar. Alguém vai dizer glória a Deus? Ok. Agora, voltando aqui para o texto de Lucas, para eu não me tornar repetitivo, e não necessariamente eu quero pregar todas as coisas que eu preguei na quarta-feira passada, você pode ouvir a mensagem no nosso canal. Eu quero
trazer aqui algumas coisas. Ok, vou citar novamente aqui o que eu já citei. Salmo 1, Salmo 1, verso 3 diz: ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prospera. Salmo 1, verso 3, Almeida 21. Você crê nessa palavra? Diga amém. Ok. Então, escreva aí no seu caderno, na sua anotação. Sucesso é uma mudança visível de resultado. Diga assim comigo. Sucesso é uma mudança visível de resultado. Ok. Ah, pastor, não concordo muito com isso, não. Aí eu conto para você de novo a história do mestre que disse para o discípulo: nunca discuta com o idiota. Aí o discípulo disse: eu não concordo com isso. O mestre disse: eu também concordo com você. As pessoas têm escolha, elas podem viver a vida toda chutando pedras de brita, ou elas podem encontrar um acre de diamantes. E nós encontramos um acre cheio de diamantes, que é a palavra de Deus. Quanto mais você escavar, quanto mais você mexer com isto aqui, quanto mais você tiver interesse na sabedoria, mais diamante você vai encontrar. E cada dia você vai se tornar uma pessoa mais rica. Agora não pense em riqueza primeiro de bolso, pense primeiro em riqueza daqui. As pessoas mais ricas, elas não são ricas de bolso, elas são ricas de mentalidade, elas são ricas com o que elas têm dentro. Na verdade, há pessoas que têm até riqueza no bolso, mas são pobres de alma. São pessoas infelizes, são pessoas que não entenderam o valor da vida, elas não entenderam como a vida funciona, mas não é o seu caso. Você vai passar por esta vida abençoando outras pessoas. Amém? As pessoas vão louvar a Deus por você existir. Alguém pode dizer aleluia? Outro dia eu estava conversando com minha mãe em casa, aí minha mãe disse assim: eu encontrei com fulano perguntou por você e disse: está com saudade. Eu disse: que bom, né, mãe, que aí você encontra as pessoas dizem que estão com saudade de mim. Imagina você encontrar com as pessoas e dizer: ainda bem que aquele cara saiu da minha vida, graças a Deus. Aquela coisa saiu da minha vida. Eu disse: é bom quando você passa pela vida das pessoas e deixa saudade. E não as pessoas dizem: ainda bem que aquela criatura saiu da minha vida. Queridos, Deus está nos ensinando hoje um princípio. Que princípio é esse? Que quem medita na palavra tem sucesso em tudo aquilo que ele faz. Em tudo, diga comigo, em tudo. Mais uma vez, em tudo. Diga comigo, em tudo. Porque eu estou mandando vocês repetirem, porque você e eu temos a tendência de achar que Deus só tem interesse nas coisas que parecem ser religiosas. Deus só tem interesse no culto. Deus não tem interesse no seu trabalho, Deus não tem interesse nos seus estudos, Deus não tem interesse na sua vida física, Deus não tem interesse na sua saúde, no seu corpo. Não. Ele tem interesse em todas as áreas da sua vida, não foi Ele que te criou? Ele te criou completo, Ele tem interesse em todas as áreas da sua vida. O nosso problema é que não envolvemos Deus. Agora, se você tem dúvida de que sucesso é um resultado visível, diga comigo, um resultado visível. Eu quero te lembrar também o Salmo 1, fazendo a conexão. O Salmo 1 diz assim: é como uma árvore cujas raízes foram plantadas próximas junto a fontes de água ou a ribeiros de água. Ele fala de raízes. Ele fala de raízes que estão próximas às águas. Como eu disse, quando você está no lugar certo, quando você está alinhado com o propósito de Deus, as coisas vêm até você. Novamente, do exemplo dessa canção, as coisas virão até você e de repente coisas vão se clarear para você, tudo se tornará cristalino como a água. De repente o sol vai brilhar para você e não haverá mais escuridão. Você vai conseguir andar com passos firmes, porque você tem certeza do que está fazendo. As coisas virão até você. Amém? E eu ouso a dizer, até pessoas virão até você. Deus move pessoas para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Mas vamos lá. Então diga assim comigo: raízes crescem de forma oculta. Isso é o que? Processo. Como eu já falei aqui, vou falar de novo, vocês concordam todas as vezes que eu falo, ninguém tem inveja do seu processo. Ninguém. Ninguém tem inveja das suas batalhas, ninguém tem inveja das suas lutas, ninguém tem inveja das suas horas de estudo, ninguém tem inveja das suas horas de trabalho, ninguém tem inveja das suas horas, às vezes, de um sono mal dormido, porque você precisou, às vezes, se dedicar a certas coisas. Mas, enfim, ninguém tem inveja do seu processo. Ninguém tem inveja das perseguições que você já sofreu, das injúrias que você já sofreu, das calúnias. Ninguém tem inveja do seu processo. Mas as pessoas, quando as pessoas invejam, elas têm inveja do seu resultado.
e seu resultado é seu fruto. Ninguém vê a raiz crescer para baixo, mas todo mundo pode ver o fruto crescendo na árvore. Processo é oculto, mas resultado é visível. O fruto sempre é visível. Diga comigo, o fruto é sempre visível. Então, sucesso é um resultado visível. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, sucesso é resultado visível. Mas você, para ter resultado, você primeiro precisa de ter o quê? Processo. Meditar na palavra não é resultado. Meditar na palavra é o quê? Processo. Não andar no caminho do ímpio, não se deter no caminho de pecadores, não se sentar, também é o quê? Processo. Você começa a fazer essas escolhas de vida, meu irmão, lá na frente você tem resultado. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora vamos lá. O que eu quero trazer hoje da parte de Deus aqui? Eu não quero trazer nenhuma novidade, porque exploramos bastante Lucas capítulo 5, mas eu quero falar com você o seguinte, que o texto de Lucas 5 mostra que antes, já disse para vocês que sucesso é um resultado visível, antes do resultado ser mudado, a Bíblia demonstra que algumas coisas foram alteradas antes. Alguns aspectos significativos aqui foram alterados antes. Ou seja, é aquela máxima que todo mundo aqui conhece. Você não pode fazer as mesmas coisas e esperar ter os mesmos, ou esperar ter resultados diferentes. Você faz as mesmas coisas, terá o mesmo resultado. Ok. Então, antes do resultado ser mudado em Lucas 5, alguns aspectos significativos foram alterados. E nós não percebemos uma coisa aqui, às vezes, nesse texto. E aí é que eu quero falar. Quando você lê o texto de Lucas 5, você às vezes não se detém ou não percebe a profundidade disso aqui. De que toda mudança ocorreu usando os mesmos elementos. Então vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia diz que o barco da primeira pesca era o mesmo barco da segunda pesca. Diga comigo, o barco era o mesmo. Mais uma vez, o barco era o mesmo. Jesus não disse, você sabe por que vocês não pescaram? Esse barco de vocês não é bom. Vocês foram para o mar com um barco assim de madeira, simples. Não. Eu vou dar a vocês um iate. Vou dar para vocês o iate do Leonardo DiCaprio, que custa alguns milhões de dólares. Não sei se vocês viram recentemente uma matéria que fizeram com o Leonardo DiCaprio. E aí ele estava nesse iate dele de milhões de dólares e disseram assim, ele tem um iate de milhões de dólares, mas nessa foto ele está sozinho e triste. Jesus não alterou o iate, ou o barco para o iate. Jesus não mudou a embarcação era a mesma. Agora, eu quero lhe mostrar um detalhe interessante. Põe aqui para mim, por favor, o texto bíblico, que é Lucas capítulo 5, verso 3. Põe aqui para mim. Ok. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Ok. Aqui está o grande detalhe. O barco da primeira pesca e o barco da segunda pesca era o mesmo barco. A diferença era a companhia. Era o quê? Na primeira pesca, Jesus não estava assentado no barco. Vou repetir. O barco da primeira pesca e o barco da segunda pesca eram o mesmo barco. Você precisa entender que aqui está o que Deus está nos ensinando. Era o mesmo barco. Jesus não altera o barco. O texto diz que a única mudança até aqui de um barco para o outro, ou o barco, a diferença da primeira pesca para a segunda, não é o barco, é a companhia, é quem está no barco. E aí eu quero aproveitar e ensinar algo para vocês. Olhem bem para mim. Guardem isso na sua vida. Não ache que mudanças de estruturas, mudança de geografia, mudança de recursos
é que vão ampliar sua vida. Nunca é o que você tem, sempre é quem você tem. A Bíblia diz: José estava no Egito como escravo. Suas mãos e seus pés estavam atados. Mas o texto diz: mas Deus era com José. Não é o que você tem, é quem você tem. Irmãos, vou repetir o que eu já te ensinei, é bíblico. A Bíblia diz que Abraão, ou Isaac, prosperou no meio do deserto, onde as pessoas cavavam poços e não achavam água. A Bíblia diz que Ló teve os piores dias na sua vida, vivendo nas campinas verdejantes de Sodoma. Nunca é o lugar que você está, é com quem você está. Alguém pode dizer amém? E eu vou te dar aqui a própria ilustração da árvore. Não desprenda as suas raízes de um lugar até que Deus fale com você. Porque árvores não se movem, árvores permanecem no mesmo lugar, porque elas precisam ser plantadas por Deus. Alguém pode dizer aleluia? Porque onde Deus lhe plantar, Ele vai garantir que as fontes de água fluam até você. Agora, quando você se desprende e corre para as águas, às vezes as águas vão fazer curva à sua volta. E tem gente que já experimentou isso na vida. Há pessoas que alteraram sua vida por conta própria, tomaram decisões por conta própria e viu a bênção passar à direita, à esquerda e a bênção não alcançava. Aí o texto bíblico diz: essas bênçãos lhe perseguirão e lhe alcançarão. Você não corre atrás das coisas, as coisas correm atrás de você. Quando você está alinhado com Deus e seu propósito. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, você pode não acreditar no que eu estou te ensinando, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Nunca tem a ver onde você está, o que você tem, tudo tem a ver com a bênção de Deus. A Bíblia diz: é a bênção de Deus que enriquece, e ela não vem acrescida ou acrescentada com dores. O que vai prosperar você é a bênção de Deus. O que vai prosperar a sua vida é Deus estar com você e não o lugar que você está. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Na verdade, eu te diria mais. As coisas mais fantásticas da vida é você prosperar em lugares em que ninguém mais prospera. Porque não tem como dizer que é você. Só pode ser Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então olha comigo. O barco da primeira pesca e da segunda pesca era o mesmo barco. A mudança era a companhia. Era quem estava no barco. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok, eu quero te desafiar também numa outra coisa. Eu quero que você crie essa imagem. Como eu falei, às vezes nós somos muito reducionistas. A gente lê o texto e como a gente reduz tudo a milagres, e que não há nada de errado, há muitos milagres na Bíblia, mas como a gente reduz muitos milagres, a gente não passa para ver os processos da coisa. Aqui Jesus ainda não fez nenhum milagre. Jesus só está ensinando, certo? Mas ele já está no barco de Simão, sim ou não? Detalhe, ele pediu autorização para usar o barco de Simão? Pediu. Ele pediu. A Bíblia diz. O barco era de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Ele pediu autorização para usar aquele barco. Nesse sentido. Você entende o que eu quero dizer ou não? Pediu autorização. No sentido de que Jesus, ele é um gentleman. Ele nunca vai invadir sua vida. Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. E ele vai entrando à medida que você vai dando espaço o quê? Para ele. Você pode pedir a Jesus para entrar na sua vida e você pode de repente ter resistência a que ele se meta no seu dinheiro, no seu casamento, nas suas amizades. Ou você pode dizer: Jesus, você pode se meter na área que você quiser. É você que manda, não sou eu. Só pode interferir, entrar e dizer o que... Agora, deixa eu te dizer uma coisa. No dia que você fizer essa oração, você tem que aceitar o que ele vai lhe dizer e cumprir. Nunca diga a Deus que ele pode interferir em uma área e quando ele disser a você o que você precisa fazer,
você dizer para ele que não vai fazer. Então era melhor você continuar fazendo tudo segundo a sua própria vontade. Está claro isso ou não? Mas vamos lá. De certa forma, Jesus pede autorização para usar o barco, porque a Bíblia diz que o barco era de quem? Jesus não possuía barcos ali. Jesus é dono de tudo, mas ali naquele momento, ele como ser humano, ele não tinha barco nenhum. E ele fala com o dono do barco. É isso que eu quero que vocês entendam. Está claro isso ou não? Ele nunca vai forçar as coisas na sua vida. Ele quer que você entregue as coisas para ele. Amém? Aí Simão entrega. Até aqui Jesus não fez milagre nenhum. Mas já acontece uma coisa. Jamais uma pessoa como Jesus havia se sentado no barco de Pedro. De Simão, no caso aqui. E ele senta. Ele faz o quê? Vocês concordam comigo que quando a pessoa senta, ela está enviando uma mensagem de que ela não está indo embora tão depressa, ela está ficando? Vocês concordam comigo ou não? Que a mensagem, quando alguém senta, ela tipo assim, pelo menos por agora eu vou ficar. Vocês entendem ou não? Ele sentou. Ele o quê? Sentou. Ele já tinha feito algum milagre aqui? Não. Mas quando Jesus termina de ensinar, a Bíblia diz, então olhando para o mesmo dono do barco, que ele havia pedido autorização para usar o barco de Simão, diz, agora pegue esse barco que você deixou eu usar e leve ele de volta para o lago. Não aqui na beirada, porque eu usei na beirada aqui porque eu queria ensinar a multidão. Mas para pescar a beirada não serve. Leve o barco para o meio do lago. Onde vocês fizeram da primeira vez? Leve para o meio do lago. Leve este barco de volta. E lá jogue as suas redes para a pesca. Ok. Dali Jesus fez igual no desenho do Caverna do Dragão, os mestres dos magos. Lembra do mestre dos magos na Caverna do Dragão? Toda vez que os meninos iam procurar o mestre do mago tinha sumido. Ele nunca estava ali para terminar a conversa. Jesus não some. Jesus continua o quê? Vocês entendem comigo no bom sentido. Se aquela pesca tivesse fracassado a segunda, Jesus teria passado o vexame de estar ali, porque ele ficou no barco. Faz sentido para você ou não? Então eu quero que você guarde isso no seu espírito. Jesus vai permanecer com você para garantir que você tenha sucesso. Ele ficou com aqueles pescadores até que eles tivessem sucesso. Ele não foi embora. Ele disse, tá bom, sabe o que eu vim fazer? Eu sou rabino, eu vim ensinar, eu já acabei de ensinar, agora eu vou cascar fora. Não. Ele fica com os pescadores até que os pescadores tenham sucesso, ele permanece no barco. Ele não vai embora. Quando as coisas ficarem difíceis, ele vai ficar com você. Quando parecer que as coisas estão mais difíceis, ele vai continuar com você. Ele vai ficar com você para garantir que você tenha sucesso. Alguém pode dizer aleluia? Sabe por quê? Porque está em jogo, é o nome dele. Amém? E ele sabe que o que faz diferença na sua vida é a presença dele. Mas porque você disse, Jesus, pode entrar. Ah, pastor, isso não tem base bíblica não. Não, e Apocalipse foi Jesus que disse. Jesus falou isso, não foi com ímpios. A gente pega esse texto e aplica para ímpios. Ah, vou pregar o evangelho, que Deus me chamou para ser evangelista. Vou pregar o evangelho. Olhe, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você quer aceitar Jesus? A pessoa pode ou não aceitar ali, porque é uma decisão livre, sim ou não? Mas a gente pega esse texto e prega para o ímpio. Não tem nada errado, mas esse texto não é para o ímpio. A Bíblia diz, escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Jesus não está falando com o ímpio. Jesus está falando com a igreja dele. Há igrejas que Jesus está do lado de fora, que deixam Jesus do lado de fora. Aí ele diz, para eu entrar na igreja, alguém precisa abrir a porta. Eu não vou invadir. Quem faz isso é o diabo. Gente, o diabo é que invade coisas. O diabo é invasor. Vocês perceberam que Jesus não invade a terra? Ele entra na terra por uma virgem, por uma mulher. Ele entra na terra por uma porta legal. Ele nasce neste mundo. Porque Jesus, ele anda de acordo com a lei. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. Jesus está no meu barco
e ele permanece para garantir que eu vou ter sucesso. Alguém pode dizer aleluia? Ok, um outro detalhe da Bíblia. O outro detalhe da Bíblia aqui é que o barco da primeira pesca e o barco da segunda pesca era o mesmo barco. A diferença era quem estava no barco. Está claro aqui? Diga amém. Ok. Outro detalhe que você não pode esquecer. Os pescadores da primeira pesca eram os mesmos pescadores da segunda. Jesus disse, ok, você sabe por que vocês não pescaram? Porque os pescadores que estavam aqui não tinham know-how. Os pescadores aqui não eram os melhores. Eu vou contratar novos pescadores que tenham mais know-how, que saibam mais como pescar na parte profunda do lago. Não, Jesus não trocou os pescadores. Os pescadores eram o quê? Então significa que Jesus não precisa lhe trocar. Para ele te dar sucesso, ele não precisa trocar você. Ele quer que você tenha sucesso. Amém? Ele não precisa lhe trocar, ele quer que você tenha sucesso. Ele quer que você tenha sucesso. Ele não precisa lhe trocar por outro. Irmãos, ponha isso na cabeça. Jesus não está errado quando ele lhe escolheu. Jesus não está errado quando ele lhe escolheu. E ele disse, sabe o que é que eu escolho? As coisas fracas, as coisas loucas, as coisas desprezadas deste mundo? É para confundir os sábios, os fortes, os entendidos, para que no final a glória seja sempre dele. Alguém pode dizer amém? Jesus não vai lhe trocar, você é perfeito para o plano dele. Eu sou perfeito para o plano dele. Amém? Agora vamos lá. A Bíblia declara, e eu quero que você guarde isso. Ouça, olha que detalhe simples, mas significativo. Quando Simão ouviu Jesus dizer, volte para dentro do lago, para a parte mais profunda, e lance novamente suas redes para pescar, a primeira palavra de Simão foi, nós trabalhamos duro a noite toda, e nada apanhamos. Ou seja, Simão está dizendo que não foi por falta de trabalho que eles não pescaram nada. Eles trabalharam duro, está claro, sim ou não? Mas não é a ênfase que eu quero dar, porque essa ênfase eu dei na primeira mensagem. Eu quero dar uma outra ênfase nessa segunda mensagem. E qual é a ênfase? A ênfase aqui é o seguinte. Não há ninguém aqui, inclusive Simão, com seus companheiros, não há ninguém aqui que quando começa um novo trabalho, não trabalhe querendo ou desejando que as coisas deem certo. Todo mundo aqui faz isso. Todo mundo, 100%. Todos nós, quando começamos um trabalho novo, um novo desafio, o nosso desejo é que aquela coisa dê certo. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que nos dedicamos. No caso aqui, Pedro disse, trabalhamos duro a noite toda. Por que ele trabalhou duro? Porque ele queria que desse o quê? Houve dedicação. Então, a ênfase aqui não é o trabalho duro, é o que o trabalho duro revela. O trabalho duro revela que tudo o que fazemos no começo, já no início de um desafio, de um trabalho, nós temos o desejo de que aquela coisa dê certo. Todos nós. Isso aqui não há diferença de ninguém. Tudo que você começa, seu desejo é que aquilo dê o quê? Por isso você está se empenhando. Né? A não ser que você seja louco, que comece uma coisa e diz, eu vou fazer isso aqui mesmo que não dê certo. Não. Você faz porque você tem o desejo que aquilo dê certo. Amém? Só que o que eu acho interessante é que há uma diferença nas Escrituras. A Escritura não quer que você faça as coisas com o desejo de dar certo. Porque a Bíblia diz o seguinte, vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia diz o seguinte, que quando Lucas 5, verso 5, põe aqui para mim, Almeida 21. E aqui vamos para uma outra parte da mensagem. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Deu certo? Não. Apesar de todo desejo e todo empenho, não deu certo. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Ele vai lançar as redes debaixo de uma o quê? De uma palavra. Ok, então vamos lá então. O barco era o mesmo. A diferença é quem estava no barco. Os pescadores eram os mesmos. A diferença é que agora eles tinham uma o quê? Uma palavra. Então, enquanto você não tem uma palavra, você só tem o desejo que as coisas deem certo. Quando vocês têm, ou quando eu e você temos uma palavra,
nós temos a certeza de que aquilo vai dar certo. São duas coisas completamente diferentes. E eu vou provar biblicamente. Eu vou repetir, porque eu não estou aqui para lhe dar frases de efeito. As palavras que eu dou a você, é como disse Jesus, elas são vida e paz. Amém? São palavras de vida. São palavras para mexer com o seu espírito. Você precisa sair daqui hoje convicto de que Deus tem interesse no seu sucesso. E para garantir que você tiver sucesso, ele entra no barco e permanece lá. Mas ele só vai entrar se você convidá-lo para a sua vida. E lembre-se, eu não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de convidar ele para os aspectos da sua vida. Fazer com que ele seja presente nas áreas que você quer ter sucesso. Agora, se você vai consultá-lo, deixe ele falar e obedeça o que ele diz. E essa é a segunda parte. Os pescadores eram os mesmos, mas agora eles tinham o quê? Uma palavra. Não só tinham o desejo de que as coisas dessem. Não. Eles agora tinham a certeza que ia dar certo. Porque tinham uma... Então vamos lá. Bíblia. Diga comigo, Bíblia. Vamos para a Bíblia. Ok. Quando você busca a Deus e a sua palavra, você tem certeza de que as coisas já darão certo. Não desejo, você tem certeza. Vamos lá. 2 textos. Isaías 55, 11, Ara. Põe aqui. Isaías 55, 11, na Ara. Se esse texto não é marcado na sua Bíblia, você deve fazer isso essa noite. A Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, a palavra de Deus não volta para ele vazia. O que significa que ele não libera palavras em vão. A Bíblia diz que a palavra faz aquilo que lhe apraz, significa que a palavra carrega a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que você tenha sucesso, ele não vai liberar uma palavra de fracasso para você. Perceba, a Bíblia diz, ela não voltará para mim vazia. A ideia aqui em hebraico é, eu não libero palavras em vão. Quem fala palavras vazias somos nós. Palavras sem sentido, palavras que a gente joga fora. E que às vezes a gente tem que até pedir perdão, se arrepender de certas palavras que falamos. Mas Deus não libera palavras em vão. É por isso que a Bíblia não diz que Deus fica falando o tempo todo. Deus fala agora e aguarda você crer naquilo que Ele falou. Depois Ele volta a falar de novo. Deus não fica lançando palavras ao vento. Alguém pode dizer aleluia? Como eu também aqui não estou falando palavras ao vento, eu sei o que eu estou ensinando para você. Você precisa crer. E a Bíblia diz que a palavra fará aquilo que me apraz. Me apraz é o meu desejo. Diga comigo, a palavra carrega a vontade de Deus. É vontade de Deus que você permaneça doente? Não. Então Deus vai liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. É desejo de Deus que você viva com escassez, com falta? Não, então Ele vai liberar uma palavra de provisão. A palavra de Deus carrega a vontade dEle para a sua vida. Ok, pode dizer aleluia? Ok. Aí a Bíblia diz, e prosperará naquilo para o qual designei. Eu gosto da ideia original que diz assim, e ela vai acontecer aonde eu a enviar. O que significa? Que se Deus envia a palavra para o seu casamento, é no seu casamento que aquela palavra vai prosperar. Se Deus envia a palavra dele para as suas finanças, é nas finanças que... Você entende? Ela diz assim, ela vai prosperar aonde eu a enviar. Aonde eu envio a palavra, ela acontece. Não importa em que aspecto da sua vida, em que estado da sua vida. Alguém pode dizer amém? Ok. Aqui é um desejo de dar certo ou aqui é uma certeza que vai dar certo? Ok. Deus quer que você tenha um desejo de que as coisas deem certo ou Deus quer que você tenha uma certeza? Ok. Então, quando você se empenha, quando você trabalha duro, você só tem um desejo. Mas quando você busca a Deus e a sua palavra, você não tem um desejo que as coisas deem certo. Você passa a ter uma certeza que aquilo vai dar certo. Porque quem falou com você, a Bíblia diz, a palavra que saiu da minha boca, quem falou com você? Não foi o que Pedro disse a Jesus? Trabalhei a noite toda, não faltou empenho. Mas eu não tinha isso antes. Eu agora tenho a sua, e sobre a sua palavra eu lançarei o quê? O pescador era o mesmo, mas o que ele havia escutado, o havia modificado. Você é uma pessoa antes da palavra, e você é uma pessoa depois da palavra. Você entra até no seu quarto preocupado, não tem nada de errado, você é gente. Não queira ser Superman.
como eu faço aqui. Eu nunca subo no púlpito e me pareço um super-homem. Não, porque o pastor ele é um pastor. Não. Daqui a pouco você pensa até que eu não faço o número 2, eu faço também. Eu sou gente igual a todo mundo. Eu não me pinto de super-homem que eu sou. Não. O que eu ensino para vocês é que eu ensino a vocês as coisas que eu mesmo pratico. Porque eu sei que dá certo. Eu não vou ensinar vocês a confissão da palavra se eu não faço a confissão da palavra. Eu não vou ensinar vocês a meditar na palavra se eu não medito. Eu não vou ensinar para vocês que a palavra é maravilhosa se eu não a amo, se eu não me apaixonei por ela. Então eu ensino a vocês aquilo que eu vivo. Então ela é carregada da autoridade da coerência. Alguém pode dizer amém? Então, escute o que eu vou te dizer. Vocês estão ouvindo ou não? Acredite no que você está ouvindo hoje. Em qualquer área da sua vida, se você recebe uma palavra, aquilo não é um desejo que as coisas deem certo. Aquilo vai dar certo. Amém? Ok. Próximo texto. Põe aqui para mim, por favor, Romanos 4, 21. Nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Romanos 4, 21. Nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Falando de Abraão, a Bíblia diz, porque tinha toda a certeza. Ele tinha o quê? De que Deus podia fazer o que ele havia prometido. Prometido é uma palavra que Deus lhe deu, sim ou não? Uma promessa? Ok. Abraão carregava dúvidas ou carregava certeza? Então não é a vontade de que as coisas deem certo. É a certeza de que aquilo vai dar certo, porque Deus o quê? Deus falou. Não importa o que os homens falem, não importa o que as circunstâncias demonstrem, não importa o que as coisas ao seu redor estão acontecendo, se Deus falou, acabou, você fica com a palavra. Você tem que carregar essa certeza. Irmãos, você, escute, não dedique a sua vida para mudar circunstâncias, para mudar pessoas, para mudar estados. Dedique sua vida a encontrar uma palavra, porque esta palavra é que modifica todas as coisas na sua vida. Amém? É a palavra. Alguém pode dizer amém? Foi a palavra que pegou um homem velho e uma mulher velha e deu filhos e cumpriu a promessa dizendo, você vai ser pai de uma numerosa nação. Não importava as circunstâncias, não importava o tempo que passou, não importava o estado físico deles. Eles não precisavam de nada disso, eles só precisavam de uma palavra. E eles tinham certeza. Você só precisa de uma palavra. Chore no seu quarto e Deus me deu uma palavra. Eu quero uma palavra para a minha vida. Uma palavra para me guiar, uma palavra para me dirigir, uma palavra para ter certeza de como é que eu vou fazer. Amém? Essa semana eu comecei a fazer umas orações diferentes na minha vida. Em outubro agora eu vou fazer cinquentinhento. E aí eu estou agora já projetando a outra fase da minha vida. E eu comecei a fazer umas orações diferentes. E dentre as orações que eu fiz, é exatamente essa. Eu estou buscando de Deus uma palavra para os próximos anos da minha vida, para me nortear para os próximos anos da minha maturidade. Você precisa ter uma palavra de Deus, um guiar de Deus. Você precisa saber para onde você está indo. Amém? Agora, o que a gente faz? A gente percebe a nossa vida avançando de idade, e ao invés de a gente pensar que a Bíblia diz que ainda quando forem velhos darão frutos. Já leu isso na Bíblia? Significa que enquanto você estiver na terra, não importa a sua idade, você tem que dar frutos. E fruto é resultado visível. Diga comigo, fruto é resultado visível. Mais uma vez, fruto é resultado visível. Ok. Para fechar, Deus está falando com você aqui essa noite, diga amém. Deus está falando com você aqui essa noite, diga amém. Então, diga comigo, o barco era o mesmo. A diferença é quem estava sentado no barco. Diga comigo, os pescadores eram o mesmo. A diferença é que agora eles tinham uma palavra. Lembre-se, não era o desejo que as coisas derem certo, era a convicção, a certeza de que iria dar certo. Está claro até aqui? Diga amém. Por último, lembra-se que Pedro disse assim, Simão disse assim, Senhor, trabalhamos duro e nada apanhamos. Diga comigo, trabalhamos duro e nada apanhamos. Lembra-se disso?
Então significa o quê? Que ele disse assim, quando puxamos a rede, não veio nada. Ele não disse, trabalhamos muito e colhemos pouco, ou tivemos pouco resultado. Ele disse, não apanhamos nada, estavam zerados. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz o seguinte, vocês estão me acompanhando? Diga amém. Bote aqui para mim Lucas 5, verso 5 e 6, na Almeida 21. Lucas 5, verso 5 e 6, na Almeida 21. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Nada é nada, eles não pescaram nada. Mas por causa da tua palavra, lançarei o quê? As redes. Verso 6. Feito isso. Gostei tanto dessa versícula. Porque tem muito crente que fica só na oração. Mas depois que você ora e Deus te dá uma palavra, você tem que fazer, agir sobre a palavra. A Bíblia diz, feito isso. Jesus não deu a palavra, lance a rede para pescar. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe. Meu irmão, eles saíram do apanhamos nada para uma grande quantidade de peixe. Tantos que as redes começaram a se romper. É o que vai acontecer na sua vida. É o que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Alguém vai dizer aleluia? Então vamos lá, diga comigo. O barco era o mesmo da primeira pesca e da segunda pesca. Diga comigo, o pescador era o mesmo da primeira pesca e da segunda pesca. E diga comigo, as redes eram as mesmas. O que mudou? O resultado. O que foi que mudou? O resultado. As redes eram o quê? As mesmas. Não precisou mudar de rede? As redes eram as mesmas. Só que a Bíblia diz que a primeira vez que eles pescaram, as redes voltaram do lago o quê? Só que a Bíblia diz agora que quando eles puxaram a rede da segunda pesca, havia tanto peixe, havia uma quantidade tão grande de peixe, que a rede começou ao quê? A se romper. É o que vai acontecer na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Irmão, não diga isso pela fé, que você tivesse, como é que eu poderia dizer assim, apenas respondendo um jargão evangélico. Não. Acredite que é o mesmo Deus que tem interesse, ou teve interesse, de levar aqueles pescadores do fracasso para o sucesso, é o que Ele quer fazer na sua vida. E o sucesso que Deus quer te dar é visível. Porque o sucesso é um fruto visível. É o resultado. Diga comigo, é o resultado. Agora, olha que lindo isto aqui. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, eu quero encerrar com isto aqui. Lembra que eu falei sobre o resultado visível? Põe aqui para mim, Salmo 27, verso 13. Almeida 21. Salmo 27, 13, Almeida 21. Quero que vocês leiam, por favor, em voz alta. Vamos lá. Creio. Mais uma vez. Ok. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu quero enfatizar 2 detalhes aqui. O primeiro detalhe é que o salmista diz que ele vai ver. Ele vai o quê? Ele não diz que ele vai escutar outras pessoas falarem. Ele vai o quê? Ver. E ver aqui é experimentar. É o quê? Experimentar. Então, esta é a primeira verdade que você precisa levar aqui do final dessa mensagem. Você não vai ouvir outras pessoas falarem da bondade de Deus. Você vai experimentar na sua própria vida a bondade de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Porque todo resultado, ou melhor, o sucesso tem um resultado visível. Vamos lá. Quando você lê esse texto, você consegue aplicá-lo à vida desses pescadores? Com certeza. Primeira rede estava o quê? A segunda rede estava o quê? Era visível? Sim ou não? Sim ou não? Era visível. Eles não escutaram alguém falar da bondade de Deus, e que alegria, que Deus foi bom com alguém. Não. Deus estava sendo bom com eles.
eles experimentando em sua própria vida, eles estavam experimentando pessoalmente a bondade de Deus. Vai acontecer com você. Amém? Agora, o segundo detalhe, a Bíblia diz assim, vai acontecer isso na terra dos viventes. Pare de ser gospel. Deus não vai demonstrar a bondade dele no céu para você. No céu você não precisa experimentar da bondade de Deus, você precisa experimentar a bondade de Deus aqui na terra. Amém? Jesus fez um milagre na vida dos pescadores aqui. Deu a eles peixe. Peixe é uma coisa natural deste mundo. Deus quer te dar coisas naturais deste mundo, por milagre, por sinal, por processo, por obra dele na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Não é no céu, é aqui. Na terra dos viventes. No céu você não precisa da bondade. Meu irmão, no céu você não precisa da provisão de Deus. Foi o que eu já falei aqui, que um dia o pastor falou isso, que achava estranho esses pastores que dizem, não, nós somos filhos de Deus. Imagina você ter um filho que lhe pede as coisas. Meu irmão, eu cresci com eu vivi minha vida toda com meus filhos pedindo coisa. Eu era o provedor da casa. Meus filhos iam pedir para quem? Quem é o provedor da sua vida? Deus. Aqui você vai pedir. Você acha que no céu Deus vai te prover um botijão de gás? Eu ouvi o pastor falar isso uma vez, é verdade? No céu ninguém vai precisar pedir, Deus me dá um botijão de gás. Se você um dia precisar de um botijão de gás, Deus vai te dar aqui na terra. Alguém pode dizer aleluia? É na terra dos viventes. Agora, olha que tremendo. Ele diz assim, creio. A pergunta é o que você crê. Você crê na bondade de Deus? Você vai experimentar a bondade de Deus na terra dos viventes? Você crê que você vai experimentar aqui na terra, aqui, não é amanhã. Ah, não, no dia que eu estiver no céu, não. No dia que eu estiver no céu, aí, como a Bíblia promete, Deus vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima, vai ter mais dor. Não, não. A coisa boa vai ser... Não, não, não. Eu estou falando se você crê que Deus vai ser bom com você, ainda aqui na terra. Você crê nisso? Porque a Bíblia diz, eu creio. Você tem que dizer o que você crê. Amém? Mas ainda não terminei. Diga comigo, bondade de Deus. Diga comigo, bondade de Deus. Onde eu vejo a bondade de Jesus aqui nesse texto? Bem, eu vejo a bondade de Jesus aqui, ó. Aqui que eu vejo a bondade de Jesus. A Bíblia diz assim, vocês estão me acompanhando ou não? Põe aqui para mim Lucas 5, verso 2. A Bíblia diz, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos ele viu? Eles trabalharam a noite toda, veio algum peixe na rede, então os barcos estavam o quê? Vazios. Verso 7. A Bíblia diz, verso 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Ok, mas a Bíblia diz, eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Quantos barcos Jesus viu vazio? Quantos barcos Jesus encheu? Então significa que a bondade de Deus é suprir cada uma das suas necessidades, não importa qual elas sejam. Tem necessidade de cura, tem necessidade de libertação, tem necessidade de provisão, tem necessidade de um socorro, tem necessidade de uma direção, não importa. A Bíblia diz, Jesus viu 2 necessidades, 2 barcos vazios. Quantos barcos Jesus supriu? Você não pode rasgar esse texto. Ele viu 2 barcos, e no final do texto, quando tudo encerra, ele encheu 2 barcos. Só saiu um barco para pescar. Mas quantos barcos ele encheu? Porque haviam 2 barcos. Meu irmão, se tivesse 3 barcos ali, ele teria enchido 3. Se houvesse 4 barcos, irmão, quantas forem as suas necessidades, Deus vai suprir todas. Isso é a bondade de Deus. Mas você tem que dizer, eu creio na bondade de Deus, que eu vou ver a bondade de Deus aqui agora, na terra dos viventes. Alguém pode dizer aleluia? Quantos receberam essa palavra? Então vamos orar juntos? Amém? Deus te abençoe essa noite, diga aleluia. Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Meu Deus, que tremendo. Eu verei a bondade de Deus. Vou experimentar a bondade de Deus aqui, ó,
Na terra dos viventes não vai ser amanhã, no céu eu não preciso, é aqui, é agora. E Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, não importa qual elas sejam. Tem gente aqui que às vezes precisa de uma cura, outro precisa de uma provisão financeira, outro precisa de uma direção, de uma palavra, de um guiar, está sem saber o que fazer. Alguém aqui está precisando de uma libertação, de uma restauração familiar, de uma cura no casamento, não importa qual é a sua necessidade. Essa é a bondade de Deus. Deus olha para a sua necessidade e Ele supre. As estruturas são as mesmas. Mesmo barco, mesmas redes, mesmos pescadores. O que muda é você ter Jesus e ter uma palavra. Querido Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Obrigado por essa noite. E a minha oração é por cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão aqui e recebem o poder da tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor Jesus ensinou a multidão e Simão também ouviu aquele ensino. E ao ouvir o ensino da palavra, ele reconheceu que Jesus era um mestre. Era alguém que ensinava a palavra. E a palavra tem o poder de mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E hoje nós alteramos a nossa maneira de pensar. Não são as circunstâncias que precisam ser mudadas, Senhor. Não é mudar de geografia, não é mudar de lugar, não é mudar, meu Deus, de estrutura. O que faz a diferença da minha vida não é o que eu tenho, não é onde eu estou, é com quem eu estou, é quem está comigo. E o Senhor está na minha vida, o Senhor é comigo. E o Senhor permanece no meu barco para garantir que eu terei sucesso. O Senhor não se ausenta, porque o Senhor me deu uma palavra. O Senhor eu tenho a garantia da sua presença e eu tenho a garantia da sua palavra. E sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Sobre a sua palavra eu vou me mover. Sobre a sua palavra eu vou agir. E eu não tenho simplesmente um desejo de que as coisas vão dar certo. Não, eu sou como Abraão. Eu tenho a certeza de que as coisas vão dar certo, porque o Senhor me falou, o Senhor me disse. Foi o Senhor que falou comigo, meu Deus, sobre a sua palavra. Ainda que eu não tenha apanhado nada, ainda que eu esteja vindo de um fracasso, sobre a sua palavra eu lançarei as redes e eu terei sucesso. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem interesse de que eu tenha sucesso, que eu seja bem sucedido em tudo que eu fizer. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, que olha as minhas necessidades, olha os meus barcos vazios e supre. Obrigado, Senhor, olha o que eu estou precisando, seja de uma cura, de uma libertação, seja de uma restauração familiar, seja de uma palavra de direção, de sabedoria. Meu Deus, não importa aonde o Senhor vê um barco vazio, uma necessidade, o Senhor é bom o suficiente para suprir a minha vida. Meu Deus, obrigado pela tua bondade. O Senhor se importa com a minha vida e eu creio, eu faço a confissão do Salmo 27, eu creio que eu verei, eu experimentarei, eu não ouvirei falar, eu vou experimentar na minha própria vida a bondade de Deus ainda aqui na terra dos viventes, ainda na terra eu vou experimentar a tua bondade para a glória de Jesus, teu Filho, amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quem Aleluia, mandou para Jesus. a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor antes de irmos para casa. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes no altar de Deus. Seja generoso agora na casa do Senhor. Todos os filhos de Deus, as filhas de Deus agora, seu coração dilate de amor pela igreja, pela palavra, pelo reino, e seja generoso. Você tem seu dízimo que representa 10% da sua renda, do seu salário. Entregue ao Senhor como sua fidelidade a Deus, mas entregue uma oferta hoje de generosidade na casa do Senhor. Você precisa da maquineta, está lá atrás. Nós temos também aí o QR Code. E se você está recebendo pela transmissão, vai aparecer um QR Code na sua tela. Aproxime o seu celular, você será conduzido a uma página segura. Entregue também seu dízimo, sua oferta. Plante uma semente na casa do Senhor. Toda a igreja. Quem mandou você parar?
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deu todas as suas lágrimas e mandou-as te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor honra a fé. Como disse o salmista no Salmo 27, eu creio. Nós precisamos declarar aquilo que cremos. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não vou ouvir falar, eu verei, eu vou experimentar. Eu pessoalmente experimentarei a tua bondade na minha vida. Agora mesmo o Senhor está provendo para a nossa casa, para a nossa família, para empresas, para negócios, para empreendimentos, para investimentos. Agora mesmo o Senhor está abençoando a obra das nossas mãos e prosperando em tudo que colocarmos as mãos, prosperaremos para a glória do teu nome. O Senhor tem interesse, Senhor, de nos abençoar em cada aspecto da nossa vida. O Senhor deseja que tenhamos progresso, avanço, que o Senhor nos dá sementes para termos fruto, resultado, que é o que declaramos agora, que nós teremos uma colheita sobrenatural em nossa vida, para a glória do teu nome, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração e que a graça esteja com você. Vamos estar juntos, então, no domingo, às 9 da manhã.